Para o nosso trabalho sobre o cortiço, nós queríamos fazer uma representação visual sobre os personagens e o local que se passa o cortiço. Como a história precisa muito da imaginação, eu consegui criar, através da leitura, um local que é a grande estrela, do nosso livro, que é realmente o cortiço. E a representação de algum dos personagens que aparece nesse capítulo. A representação em um dos astérix, como as cores e até alguma das coisas que os personagens mais usam, como os trabalhadores, que são as lavadeiras. Então, nós podemos imaginar elas com baldes de água e algumas coisas que representam bastante esses personagens. Vamos falar também sobre o naturalismo versus o cortiço. E, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre o autor, o grande criador dessa obra. Contar um pouco da história dele e alguns pontos importantes da vida do mesmo. E fiquem com o nosso trabalho. Eu fiz o desenho de como eu imagino o cortiço, usando a perspectiva e a aquarela, usando a aquarela sobre papel, com as pinceladas mais fluidas. As cores foram um ponto bem importante para o meu desenho, que eu li o livro e sempre imaginei cores mais frias e terrosas por conta da época, de como as cores passam essa imagem de mais antigo, clássico e bem humilde. Fiz propositalmente a quantidade diferente de portas e dos ambos os lados e de janelas dos lados diferentes e desregulares, para mostrar um pouco o trabalho mal feito, para passar a sensação de humildade e antiguidade, porque para mim nada seria tão certinho como é hoje. Então, como era um grande local com várias casinhas diferentes, então eu imagino assim, várias portinhas bem desregulares, um lado com mais, outro lado com menos, algumas janelas faltando ou sobrando. Eu não pude deixar de representar alguns varais de roupa com algumas roupas brancas, porque era o que eles mais falavam no livro, que eles sempre estavam usando roupas brancas, e por conta das lavadeiras. Então, também acho essa um ponto muito importante que eu quis atribuir no meu desenho. A gente quis passar uma coisa mais visual para o nosso trabalho, porque um livro a gente pode pegar da imaginação, Então, por que não passar a nossa imaginação sobre os personagens e sobre até o local que se passa esse livro? Então, tudo é importante, desde a perspectiva de toda o cortiço até as cores. E para continuar com essa pegada mais visual do capítulo do livro, eu escolhi falar um pouquinho sobre Asterix. Asterix, em português, nada mais é do que estética. E essa estética, ela não tá ligada só com a moda, mas em um estilo no geral. É quando a gente olha um objeto ou uma pessoa e nos lembramos de outros objetos, cores, pessoas ou lugares. E partindo desse princípio, nós selecionamos alguns personagens e os Asterix que lembram esses personagens. O primeiro Asterix é o das lavadeiras. Durante o capítulo ele cita algumas delas. E essa questão das cores foi totalmente crucial para dar esse ar mais antigo que lembra a época. E nas imagens existem muitas questões importantes que remetem partes do livro. Então, as lavadeiras conversando entre si. Também é legal trazer esse histórico negro do Brasil. E é muito legal e importante trazer também imagens que remetem à periferia no Brasil, que é uma realidade do livro. E a gente consegue trazer isso, inclusive, em uma fala da mãe da Pombinha, que era uma das lavadeiras, onde ela denomina o cortiço como um inferno de estalagem. Então, esses conjuntos de imagens nos fazem relacioná-las com personagens e ainda assim criar uma estética mais visual para eles. Esse Asterix, ele é pessoal, então é a partir da minha perspectiva, mas o cenário foi todo programado e pensado de acordo com o livro, numa reflexão da sociedade da época no Brasil.
Já na próxima série, que é composto por crianças, eu também quis trazer essa questão das cores nessa paleta marrom, puxado pro preto também, porque é uma característica que lembra bastante pra gente uma questão mais antiga, artes antigas, mas o marrom que eu escolhi foi nesse tom mais quente, mas também com preto em tons mais frios, exatamente para dar esse contraste entre as cores, e mais precisamente esse encontro entre elas, esse choque entre as duas cores. Isso porque no livro, no terceiro capítulo, ele cita diversas fases onde a gente consegue perceber que tem uma diferença entre as crianças. Tem aquelas que na época eram consideradas fora do julgamento padrão, então não eram donzelas, assim por dizer, e tinham as donzelas, que naquela época era mais considerado aceito. Então por isso vem esses dois choques. E eu quis trazer isso com a questão das cores. E também para representar a beleza negra, que foi muito dita no terceiro capítulo, em um momento, na descrição da neném. E também teve uma descrição da pombinha, do quanto ela era bonita. Então, por isso, essa luz nas imagens, que traz essa questão mais da beleza. Para o grupo de mascates, os famosos italianos, acho que nada melhor do que representar pelo cobre, pelo esse bege, que é a primeira visão que a gente tem quando a gente pensa em italiano, né, na Itália em geral, mas ainda assim puxando isso mais pro Brasil. Então tem essa característica mais de herança familiar, então a gente lembra muito dessa questão de união que os italianos nos recordam. Por isso a escolha das fotos, onde eles estão ambos juntos. A questão dos cheiros também é um pré-conceito sobre os italianos, então é algo que vem automático na mente. E essa questão da beleza, né, do estereótipo da Itália e nas pessoas, foi bem trazido nessas imagens, nesse conjunto de imagens. Nos dois últimos estereótipos é uma junção, os dois se tornam um estereótipo só. Quando a gente lembra do casal do João Romão e a sua mulher, é muito importante citar o outro quando a gente fala de um deles, porque ambos complementam o seu estereótipo. O Asterix mesmo, inclusive na terceira foto da primeira coluna do João Romão, a gente vê ali uma imagem que relaciona os dois. E de primeiro momento a gente traz a informação de que o João Romão no livro parece uma pessoa mão de vaca, e por isso essa questão do preto e branco com esse bege mais dourado, porque também traz um choque entre a imagem e a outra. E é nessas imagens beges meio douradas que traz fotos de vendas, comércios, que faz muita referência do que ele é dentro do livro. Pode-se ver também duas visões dele, onde ele é um velho gordo e outra da onde ele é uma pessoa mais robusta. A sua mulher, a Bartoleza, é na verdade sua amante, ele não é casado com a Bartoleza. E a gente quis trazer nesse capítulo 3 a beleza dela, por ser uma mulher negra e escrava, que naquele momento acreditava que não era mais escrava. Mas nós temos diversas reviravoltas no livro, mas a beleza negra é bem representada nesse série. E é dessa forma a perspectiva de que eu vejo tanto a Bartoleza quanto todos os diversos personagens que citei. Não só a beleza como o estilo de vida e a estética dos lugares em que cada personagem passou no capítulo. A gente pode dizer que, graças ao autor Aloísio, a gente teve um auge, um grande reconhecimento dessa nova estética naturalista aqui no Brasil. Entendendo, interligando um pouquinho essa corrente científica naturalista com os personagens do livro O Cortiço, a gente pode destacar que ele diferencia muito e ele não retrata os personagens de uma forma muito idealizada, como no romantismo, ou de uma forma muito profunda, que busca mais psicológico, como no realismo. Na verdade, ele usa principalmente o determinismo, que expressa a influência que o homem tinha sobre a genética, geografia e momento histórico. Simplificando e falando de uma forma mais objetiva, ele focava em descrever os personagens baseado na raça, meio e momento em que vivia, que é uma das principais características, pilares no naturalismo, desse movimento e dessa estética. Uma das principais características do naturalismo que a gente vê muito presente no livro é o zoomorfismo, é a comparação que o Aloísio fazia ligando traços de animais com os personagens, ou seja, o Aloísio, o autor, ele buscava trazer uma essência animal para os personagens.
No capítulo 3, num trecho, a gente consegue observar alguma dessas características. O trecho diz o seguinte: daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e enfolgando contra as palmas das mãos. Quando a gente analisa a descrição que o autor faz nesse trecho, a gente entende que a intenção dele é transformar o cortiço, na verdade, em um organismo vivo. Ou seja, ele quer dar vida ao cortiço, trazer essa vida. E ele busca isso também através de algumas características animais, tentando realmente tornar o cortiço o personagem principal do livro. De acordo com a análise de um professor chamado Marcílio Mendes, do Colégio Anglo, ele destaca que essa característica está ligada com a corrente naturalista. Ele usa como o meio, que é uma característica do naturalismo, ele usa o meio para influenciar na ação dos personagens. Então a gente consegue concluir, entender como o Aloysio, o autor, consegue interligar essas características e trazer vida, essa essência animal, tanto para os personagens quanto para o cortiço. E como ele usa de forma estratégica e inteligente para, na verdade, tornar o cortiço o personagem principal. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1857 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Era filho do vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo e de Emília Amália Pinto de Magalhães, irmão mais novo do comediógrafo Arthur Azevedo. Da infância e adolescência, Aloysio estudou em São Luís e trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Desde cedo, ele revelou grande interesse pelo desenho e pela pintura, o que certamente o auxiliou na aquisição da técnica que empregará mais tarde, ao caracterizar os personagens em seus romances. Em 1876, embarcou para o Rio de Janeiro, onde já se encontrava o irmão mais velho, Arthur. Matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes, hoje conhecida como Escola Nacional de Belas Artes. Para manter-se, fazia caricaturas para os jornais da época, como o Fígaro, o Mequetrefe, Zigue-Zague e a Semana Ilustrada. A partir desses bonecos, que conservava sobre a mesa de trabalho, ele escrevia cenas de romance. Em 1878, seu pai veio a falecer, o que obrigou Aloysio a voltar a São Luís para tomar conta da família. Então, ali começou a carreira de escritor, com a publicação, em 1879, do romance Uma Lágrima de Mulher, típico dramalhão e romântico. Ajuda a lançar e colabora com o jornal anticlerical O Pensador, que defendia a abolição da escravatura, enquanto os padres mostravam-se contrários a ela. Em 1881, Aloysio lança O Mulato, romance que causou escândalo entre a sociedade maranhense pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, o preconceito racial. O romance teve grande sucesso. Foi bem recebido na corte como exemplo de naturalismo e Aloysio pôde retornar para o Rio de Janeiro, embarcando em 7 de setembro de 1881, decidido a ganhar a vida como escritor. Quase todos os jornais da época tinham folhetins, e foi num deles que Aloysio passou a publicar seus romances. A princípio, eram obras menores, escritas apenas para garantir a sua sobrevivência. Depois, surgiu nova preocupação no universo de Aloysio, a observação e a análise dos agrupamentos humanos, a degradação das casas de pensão e sua exploração pelo imigrante, principalmente o português. Dessa preocupação, resultariam duas de suas melhores obras, Casa de Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890. De 1882 a 1895, escreveu sem interrupção romances, contos e crônicas, além de peças de teatro em colaboração com Arthur de Azevedo e Emílio. Em 1895, ele ingressou na diplomacia, momento em que praticamente cessa sua atividade literária. O primeiro posto foi em Vigo, na Espanha. Depois serviu no Japão, na Argentina, na Inglaterra e na Itália. Passara a viver em companhia da pastora Luques, de nacionalidade argentina, junto com os dois filhos, Pastor e Zulema, por ele adotados.
Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido para Assunção. Buenos Aires foi seu último posto. Ali ele faleceu, aos 56 anos, e foi enterrado naquela cidade. 6 anos depois, por uma iniciativa de Coelho Neto, a urna funerária de Aloísio Azevedo chegou a São Luís, onde o escritor foi sepultado. Nós escolhemos o capítulo 3, pois são os primeiros capítulos que realmente falam sobre o ponto principal dessa história, que é o Curtiço e os seus personagens. Então, obrigada por acompanhar até aqui, nós agradecemos muito e foi bem legal passar a nossa representação da nossa imaginação sobre cada personagem, sobre o local desse livro incrível que é o Curtiço. Eu, Isadora Marina, a Isabelle e a Isadora Pedrosa e a Gabriele, nós agradecemos muito por acompanhar a nossa apresentação.